Olha agora. A Agatha sempre é a primeira que entra. A primeira cara que eu vejo é a dela. Vou aprender o nome de vocês aos poucos, todo mundo. Já aprendi. Já compartilhou, né? Já. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Aqui tá, né? Vamos lá, mas aí a galera tá entrando. Então, bora lá, gente. Vamos começar a nossa aula, que é pra gente não perder tempo, tá bom? Então, hoje, nós vamos ver equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico. Isso é uma aula bem grande. Hoje, basicamente, a gente vai ver equilíbrio hídrico e eletrolítico no corpo humano. Para que é importante? Para o paciente crítico? Só tudo. Só tudo, né? O paciente crítico é aquele paciente que vai estar respirando aceleradamente, e ele respirando aceleradamente, ele vai perder uma quantidade de água maior, ele vai beber pouca água, ele vai estar no ventilador mecânico, isso tudo vai alterar o equilíbrio hídrico e eletrolítico dele. E alterando esse equilíbrio hidroeletrolítico, vai alterar a homeostase. O que é a homeostase? É um momento ótimo que as células precisam para trabalhar de forma correta no corpo. Então, para manter a homeostase, as células precisam que haja equilíbrio hidroeletrolítico, tá bom? Com a continuação dessa aula, nós vamos ver gasometria arterial, vamos aprender a ler gasometria arterial, vamos aprender a ver distúrbios de eletrólitos, tá? Nós vamos ver os mecanismos no nosso corpo que controlam. Olha, eu vou pegar um pouco do líquido do vaso. Boa noite, Suri, desculpa o atraso. Vou pegar. Boa noite. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Já começamos a aula aqui com sucesso. Simbora nós. Cadê? Então, simbora lá. Olha só, gente. O equilíbrio hídrico, quando eu falo hidroeletrolítico, é equilíbrio hídrico de água e de eletrólitos, tá? O equilíbrio hidroeletrolítico é importantíssimo, tá? E é indispensável para a manutenção da homeostasia no corpo humano. Então, para o cara estar bem, ele tem que ter equilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, eu tenho que introduzir uma quantidade de água e sair essa quantidade de água, tá? Sempre lavando. Grande objetivo, grosseiramente falando, é lavar o corpo. É botar água, é sair água. Se eu só boto água e por algum motivo, por exemplo, um dos meus mecanismos regulatórios, que é o rim, um deles, se ele está pifado, eu só boto água, essa água vai sair? Não, eu vou ter um distúrbio hidroeletrolítico, tá? Então, todos os nossos mecanismos regulatórios hídricos, nós vamos ver que é o coração, pulmão, rim, hipófise, são 7, né? Os barorreceptores, a gente vai ver um por um. A gente vai ver que eles precisam estar trabalhando de forma adequada para manter esse equilíbrio hídrico para que haja a homeostase, tá? Olha só, num adulto normal, tá? Nós, 60% do peso corporal de um adulto consiste em líquidos. Só que isso é influenciado pela idade, ou seja, idosos têm menos água do que uma pessoa, um adulto normal. Criança tem mais água do que um adulto normal, né? Pelo sexo, mulher tem mais água do que o homem, tá? E gordura corporal, por exemplo, os gordinhos têm menos água do que as pessoas que não são muito gordinhas. Por quê? Porque o tecido adiposo, ele é pobre em água, tá? Então, tudo isso vai influenciar nesses 60%, tá? Mas em torno, um adulto normal, 60% do peso corporal é água, tá?
Desses 60%, que é a quantidade de água que tem no corpo de um adulto, 2/3, ou seja, tipo, se 60% fosse 1 litro, 600 ml. Então, 2/3, 2 dos 3 do todo, dessa água está no líquido, ou seja, dentro da célula, no líquido intracelular, dentro das minhas células, dentro, tá? Só 1/3 está no espaço extracelular, ou seja, no leque, tá bom? Então, desses 60%, dos 3/3, 2/3 estão dentro das células, no líquido, e 1/3 está no leque. E o que é o leque, o líquido extracelular? O líquido é dentro da célula. E o leque? O leque, ele se divide em três espaços, tá? No intravascular, dentro dos vasos sanguíneos, olha como é muita água no corpo. 2% estão dentro das células. Das células dos ossos, dos músculos, dos neurônios, dentro das células, tá? 1% estão no leque, no líquido extracelular. E quem é o leque? Olha aí. O intravascular dentro dos vasos, o plasma, tá? O intersticial entre as células, a linfa, tá? E o transcelular, que são líquidos encapsulados, tipo líquido do globo ocular, tipo líquido sinovial, tá? Das articulações. Então, esses líquidos, o tipo líquido céfalo-raquidiano, esses são os líquidos que são denominados como os líquidos transcelulares, tá? O que é que eu quero acertar com vocês? A partir desse slide para lá, toda vez que eu estiver falando de leque, líquido extracelular, eu sei que ele se divide nesses 3 espaços, mas a gente vai falar principalmente dos vasos sanguíneos, que eu vou falar do sangue, tá? Então, a gente vai falar da troca entre o líquido que está dentro dos vasos sanguíneos e dentro das células, que é o líquido. Tá bom, gente? Então, o leque, ele se divide, que é só 1% da água do nosso corpo, ele se divide em 3 espaços. O leque, que é o líquido extracelular. O intravascular, o intersticial e o transcelular. Aqui é a linfa. Aqui são os líquidos que estão encapsulados em nas articulações, globo ocular, líquido cefalorraquidiano, tá? Mas quando eu, a partir de agora, que eu falar em leque, eu vou estar falando de dentro dos vasos, tá bom? Entendido até aqui? Terceiro slide de 48. Então, simbora. Os líquidos orgânicos do corpo, eles se deslocam de um lado para o outro, tá? Entre os principais compartimentos, com a finalidade de manter o equilíbrio no corpo. Então, se tem pouco líquido lá dentro do vaso, vai sair, o corpo tenta tirar de dentro da célula para jogar dentro do vaso. E se tem muito líquido dentro do vaso, às vezes o corpo, ele sempre no sentido de manter o equilíbrio. Então, se tem muito líquido, o coração vai bambear mais para fazer maior quantidade de urina, sempre para manter o equilíbrio. Ele fica jogando, tá? O líquido de um compartimento para o outro para manter o equilíbrio entre eles, tá? A perda de líquido pelo organismo pode romper esse equilíbrio. Paciente que faz uma hemorragia, paciente que desidrata, rompe esse equilíbrio e rompe a homeostase. Ou seja, o corpo não consegue manter a homeostase, que é o bom funcionamento, tá? Os eletrólitos, a gente falou dos líquidos, né? E os eletrólitos, gente? Nos líquidos orgânicos, tá? Na linfa, no sangue, intracelular, no líquido intracelular, os eletrólitos são substâncias químicas ativas, são íons, tá? Vocês lembram quando a gente... Os íons, íon positivo, íon negativo. Íon positivo é quando tem o maisinho. Íon negativo é quando tem o menos. Você lembra daquela tabela periódica que a gente deu lá na quinta? Lá vai voltar aquela porcaria, né? Então, aqui a gente vai lembrar dela um pouquinho. Por quê? Porque os eletrólitos, eles são substâncias químicas ativas, ou seja, são íons positivos, cátions, ou negativos, ânions. Mas também só é isso, graças a Deus. Os principais cátions do líquido corporal são o sódio, vocês vão ver o Na+, né? Então, ele é um cátion. Ele é um dos principais cátions, tá? O potássio é o K+, né?
O cálcio, Ca+, magnésio, Mg+, o hidrogênio, H+. São cátions, são íons com carga positiva, tá bom? Esses são os principais que são encontrados no líquido do corpo humano. E os principais ânions, ou seja, os íons com carga negativa? O cloreto, o bicarbonato, esse vai ser muito importante quando a gente for aprender gasometria, o bicarbonato, que é o HCO3-, tá? Fosfato e sulfato, tá bom? A concentração desses íons, ela difere no líquido intracelular e no extracelular. Lembra que eu falei que quando a gente falar de líquido extracelular, a partir daquele slide, eu estou falando de dentro do sangue. Então, a concentração, por exemplo, do sódio, ela é diferente no líquido, dentro da célula, e no leque, dentro do sangue, tá? Por exemplo, eu ainda não coloquei ali o negócio. Deixa eu ver se funciona, porque senão eu vou ficar todo tempo apertando. Espera rapidinho, gente. Não deu. Agora sim, né? Olha só, gente. O líquido extracelular, o sódio extracelular dentro do sangue. O sódio, 142. Quando a gente faz exame de sangue, a gente vai lá no Paulo Azevedo, tira o sangue, pede o sódio da paciente. Bora ver o sódio aqui do paciente. Quanto é que deu? 144, normal. Então, sódio em torno, dentro, no leque, olha, no líquido extracelular, o sódio é o que está em maior quantidade, 142. Ele é o cátion de maior quantidade. Seguido do potássio, que tem em torno de 5, na realidade, o normal do potássio no sangue é de 3,5 a 5,2, tá? É o normal. Depois o cálcio, depois o magnésio. A soma dos cátions no líquido extracelular dentro do sangue dá 154. Aí os ânions, olha, qual é o ânion no líquido extracelular que está em maior quantidade? O bicarbonato, o cloro, que é 103. Tanto que a gente fala que, por exemplo, o soro fisiológico, né? Ele vai estar, que é o cloreto, né, de sódio, ele é bem parecido com a osmolaridade do plasma, por isso que passa muito soro fisiológico, né? Então, o cloro, ele vai estar em 103 no líquido extracelular. Depois veio o bicarbonato, em torno de 26. Seguido de fosfato, sulfato, ácido orgânico, proteinato, 154. O que eu quero dizer para vocês? Que no líquido extracelular, no sangue principalmente, a soma dos cátions e a soma dos ânions sempre vai ser igual, tá? Se eu pegar lá um pouquinho de sangue, eu somar, quanto tem de sódio aqui? Tem isso, potássio tem isso, cálcio tem isso, magnésio, deu 154. Bora somar os ânions. Vai dar 154 quando o paciente está em equilíbrio hidroeletrolítico. Mas nem sempre é assim. Oi? Mesmo, tá? Quando ele está em equilíbrio hidroeletrolítico. Mas às vezes, o indivíduo, por exemplo, está com potássio baixo, né? Está com sódio alto, e aí esse equilíbrio vai estar quebrado, e isso o paciente vai apresentar sinais e sintomas, tá? Então, no indivíduo normal, a soma dos cátions é a mesma do ânion. Isso é importante? Não, é só para conhecimento. O que é importante daqui? A gente saber que o sódio no líquido extracelular, no leque, ele é o cátion em maior quantidade. Ele é o que está mais presente. Então, o sódio dentro do sangue, ele vai estar 142 miliequivalente. Já o potássio, só 5. Agora, olha dentro da célula, no líquido, ó. O potássio já está 150 dentro da célula. E o sódio, só 10. Então, tu observaste que o sódio, o mesmo íon, ele não está na mesma quantidade no líquido extracelular e no líquido intracelular, tá? Uma prova, eu acabei de falar, é o sódio, que no leque, dentro do sangue, ele está em torno de 142 miliequivalente, e no líquido, no meio intracelular, ele está em torno de 10. Já o potássio, a gente sabe que o potássio, se eu fizer potássio no meu sangue direto, o meu concentrado, farelation, né?
eu faço uma parada cardíaca na hora. Por quê? Porque no sangue, a concentração dele, olha aí, ó. Cadê ele? Cadê o potássio? Eu não estou vendo. 5. 3,5 a 5,2, mais ou menos. O laboratório muda isso, multibrasão, mas é aí, tá? Mas já, olha isso aqui no sangue. Agora, olha dentro da célula. 150. Então, a concentração dos íons muda no líquido e no leque, tá bom? Porém, no líquido, a soma dos cátions é a mesma da soma dos ânions. E no leque, a soma dos cátions é a mesma dos ânions. Até aqui Deus nos ajudou? Simbora nós, então. Vamos para frente, que atrás vem gente. Quinto slide. Agora a gente vai ver os meios de transporte. Como é que esse líquido vai para um lado, vai para o outro, o oxigênio vai para um lado, vai para o outro, o eletrólito vai para um lado, para o outro. Quem é que leva? Tá, a gente tem formas de transporte, tá? Primeira é osmose. Desde criança que a gente brinca, né? Quando a gente é moleque, pô, vou ter que aprender por osmose essa parada, que é ruim pra caramba de aprender. Isso aqui é uma aula que a gente vai aprender por osmose. Por que a gente fala isso? Porque entra facilmente. O que é osmose, gente? É o deslocamento de líquido. Líquido, osmose, água. Osmose, água. É só água, tá? É o deslocamento de líquido de um meio com menor concentração para o meio de maior concentração. Injusto, né? Ela vai sair onde não tem nada para passar para o meio que está mais concentrado. Quando a gente fala concentrado, é um meio que está com mais soluto. Solvente, o líquido. Sexta série, galera, bora voltar no tempo. Solvente, líquido, soluto, um pozinho, vamos dizer assim, grosseiramente, tá? A substância. Então, se eu pegar uma caixa de vidro, tá? Dividir por uma membrana plasmática, que é aquela membrana que recobre a nossa célula, que fica guardando o citoplasma, dentro do citoplasma o núcleo. Bora pensar num ovo. A partezinha amarela é o núcleo. Aí ela não é separada pela carioteca, que é a membrana nuclear. Aí não tem a parte branca, a clara, que a galera gosta de comer porque não tem caloria. Aí imagina que aquela casquinha branca do ovo seja a membrana plasmática. A nossa membrana plasmática ela é semipermeável, ou seja, ela deixa umas paradas entrar, outras ela bloqueia, outra entra só o que ela quer e sai. Então, por essa membrana, se eu pegar uma caixa de vidro, colocar uma membrana plasmática aqui no centro, desse lado eu colocar só água, e desse lado eu colocar água, mas jogar umas 3 colheres de sal, soluto, que é a osmose. A água vai começar a passar deste lado, do local menos concentrado, para o mais concentrado, até que haja um equilíbrio em relação à pressão hidrostática, tá? Então, o que é osmose? É o deslocamento sem gasto de energia, isso é naturalmente, tá? Por exemplo, quando a gente vai lá para a praia de Salinas, que eu fico de molho lá na praia, lá água salgada, não é? Não é salgada? Aí eu fico 10 minutos lá, alguém tomando banho aqui no meu ouvido. Fico 10 minutos lá. Aí, depois, olha para tua mão. O que aconteceu com a tua mão? Enrugada. Não é verdade? Por quê? Porque aquele meio é mais concentrado do que teu líquido corporal e sai. Tá? É natural. Tá bom? Isso é osmose. Sempre acontece. Mas a água ela vai se deslocar naturalmente, sem gasto de energia, tá? Por isso que falar, eu vou aprender por osmose. É o deslocamento de líquido de um meio com menor concentração de soluto para o meio com maior concentração de soluto, até que as duas soluções tenham igual concentração, tá? Isso é água, osmose é água, tá? Outro mecanismo de transporte. Pressão osmótica. O que é a pressão osmótica? É a quantidade de pressão necessária para interromper esse fluxo de água. Então, quando está passando por osmose, adquiriu uma pressão ali equivalente à pressão osmótica da solução para a osmose. Tá bom? Aqui é o exemplo da osmose, ó. Que eu falei para vocês. Imagina uma coisa de vidro, uma membrana plasmática que é semipermeável. Aqui eu coloquei água e aqui eu coloquei água na mesma tanto, ó, só que com um monte de sal dentro. Olha o que vai acontecer. A água vai passar do local de menor concentração de soluto para maior, até que adquira, tá?
Vocês entenderam a osmose, né? Beleza. Aí agora a gente vai ver difusão. Osmose é líquido, difusão é substância, tá? Mas também não gasta energia, porque é de acordo com o gradiente de concentração. Olha o que acontece na difusão, gente. É a tendência natural, ou seja, natural, ocorre, tá? De uma substância, e não líquido, de se movimentar de uma área de maior concentração para uma de menor concentração. Aí tu vai dizer, pô, a água ia do menos concentrado para o mais. Agora, na difusão, é diferente. A substância ela vai de um local que está mais concentrado para onde não tem muita coisa, mas substância. O exemplo disso, alguém arrisca? Exemplo de difusão. Bora arriscar, tá vendo? Eu falo, bora falar aqui. Galera, exemplo de difusão, olha aí. A hematose. A troca gasosa no alvéolo. O cabelo tá ótimo hoje. Tá? Olha aqui, olha o que acontece na hematose. Todos nós, lá no nosso alvéolo. Quando eu inspiro, eu encho o meu alvéolo de ar com O2. Então, dentro da bolinha do alvéolo, ó, tá cheio de O2, cheio. E no capilarzinho que está encostado lá no meu alvéolo, as veias cavas trouxeram um monte de sangue cheio de CO2. Tem as veias com pouca oxigenação. Então, o meu alvéolo eu inspirei, está cheio de O2, e no meu capilarzinho lá, venoso, está cheio de CO2. O que é a difusão, gente? É a passagem natural de uma substância, O2 e CO2, no caso, tá? Ela passa da área de maior concentração para a área de menor concentração, tá? Então, olha só. Inspirei, enchi meu alveolinho de O2 e aqui tem pouco. Aqui tem muito, aqui tem pouco. O O2 vai passar naturalmente para o capilar por difusão. E o CO2 aqui não tinha um montão que foi lá? Ele vem, passa para o meu alvéolo, porque aqui tem pouco, aqui tem mais. Então, ele está passando do local que ele está mais concentrado para o menos. E aí ocorre hematose. Deus é perfeito, né? Criar uma parada dessa aí, mano, difícil até da gente entender, né? Então, a difusão é isso. É a passagem de substância, mas do local de maior concentração para o de menor concentração. E qual é o exemplo? A hematose, a troca gasosa no alvéolo. Tá? A gente entendeu por que acontece? Ninguém empurra o oxigênio para cá, porque existe um processo de fusão que a substância passa naturalmente do local de maior concentração dela para o de menor. Tá bom? Beleza? Como? Peraí, um momento só. Oi? Tu sabe um outro exemplo parecido com esse? Olha, como é teu nome? Valdenira, já decorei agora. É que meu cabelão quer ficar. Valdenira, olha só. Um exemplo bem parecido com esse teu. No Nordeste, a galera não tem dinheiro para comprar escabim. Galera lá do sertão, escabim, mano. Não vê o Whindersson Nunes? Diz que a alegria dele era ir para a farmácia para comprar o escabim, mano. A mãe dele só queria catar, ele queria usar o escabim, que era coisa de rico. Não tinha dinheiro. O que é que elas faziam? O que é que as mulheres saíram até no Globo Repórter? Pega uma água, encher de sal. Eu faço isso na UTI até hoje, só que não com sal de cozinha, com cloreto de sódio concentrado. Eu pego um soro fisiológico, jogo um monte de ampolhinha de cloreto de sódio, faço aquela solução hipertônica de sódio, bebedo a cabeça das pacientes que estão cheias de piolho. E coloco uma touquinha. Gente, no outro dia, só passa o pente, o piolho cai assim mesmo. Todo seco, transparente. Por quê? Porque a água de dentro do piolho vai sair para o local de maior concentração. Eu faço até hoje na UTI, não tem escabinho, eu ligo para a farmácia. Tem escabinho não, né? Tem permetrina, tem deltametrina não. Tem ivermectina não. Solução, a galera já sabe, tá, enfermeira, peça sódio.
Encharca, o paciente fica lá outro dia, chega, eles caem, tudo voando, parece umas penas. Todo seco, morre todo sequinho. Galera do YouTube, vocês estão aí? Sim. Sim, professora. Ah, tá bom. Vocês viram como é que mata os piolhos? Vou até adquirir essa dica. Água com sal, esse que é o esquema. Simbora nós, então. A gente vai até fazer agora, eu acho. Oi? Oi, Felipe. Não é nada, Tá. não. Então, simbora aí, gente. Deixa o like para mais dicas. Tá. Olha aí. Outro mecanismo de transporte é a filtração. O que acontece na filtração? É quando a pressão hidrostática nos capilares tende a filtrar o líquido do compartimento vascular no sentido do líquido intersticial. Olha só. Quando o paciente está com a pressão dentro dos vasos, muito forte, ou seja, a pressão hidrostática dentro dos vasos sanguíneos está muito forte, a tendência é esse líquido passar dos capilares para o interstício. É o caso da edema agudo de pulmão que eu falei para vocês. Pressão alta ali, pá, dentro dos vasos. O vasinho aqui, o sangue, sai para o interstício e do interstício para dentro do alvéolo. Por quê? Isso ocorre por filtração, pelo aumento da pressão hidrostática dentro dos vasos, tá? E para finalizar, o transporte ativo. Eu falei que a difusão é a passagem natural da substância, transporte ativo também é substância, tá? Na difusão, a passagem é natural, do local que tem maior concentração para o local de menor concentração, que é o caso da hematose. No transporte ativo, a parada é o contrário. É o transporte que ocorre contra o gradiente de concentração. Ou seja, se o normal seria passado a substância do local mais concentrado para o menos concentrado, no transporte ativo, que é o caso da bomba de sódio e potássio, olha só, falei para vocês que o sódio ele está em torno de 142 no sangue. Dentro da célula, ele está em torno de 10. Então, não teria que, por difusão, o sódio passar do meio mais concentrado para o menos? Ele não tinha que ir para dentro da célula? Só que tem uma parada que não deixa. Ela vai contra o gradiente de concentração, que é a bomba de sódio e potássio. Ela fica na parede da membrana plasmática. O que é que ela faz, gente? A concentração do sódio é maior no leque dentro do sangue. Lembra, leque a gente vai falar dentro do sangue, apesar de ter 3 espaços, tá? Do que no líquido, tá? Essa tendência é contrabalanceada devido à bomba de sódio e potássio, que se encontra na parede da membrana celular. Várias, tá? Ela move o tempo inteiro o potássio para fora da célula. De acordo com a difusão, que é um transporte natural, ocorre naturalmente, o sódio deveria passar do sangue, que ele está em 142, para dentro da célula que estava 10. Mas a bomba não deixa, por isso que dizem que ela vai contra o gradiente de concentração. Ela está todo o tempo jogando o sódio para fora da célula. Ela mantém o sódio. E a mesma coisa ela faz com o potássio. O potássio dentro da célula não está em torno de 150, e no sangue não está em torno de 5, ele não tinha que sair de dentro da célula para fora, mas a bomba de sódio e potássio não deixa. Mas, para ela manter o sódio em alta concentração lá fora e não ir para dentro, e o potássio lá dentro em alta concentração e não ir para fora, ela gasta energia. Por isso que é um transporte ativo, tá? Então, exemplo de transporte ativo, bomba de sódio e potássio. O leque é o líquido extracelular. O líquido intracelular, o líquido que está dentro da célula. E o leque, o líquido extracelular, que se divide em 3 partes. O intravascular, o intersticial, que é a linfa, e o transcelular. Mas toda vez que a gente falar de leque, eu vou estar me referindo ao sangue, tá? Que é o intravascular, tá bom? Olha aqui, uma membrana plasmática, tá? E a bombinha de sódio e potássio. Eu coloquei só uma, mas tem 4 trilhões aqui, tá? Todas essas são, tá bom? Então, olha só, aqui é o sangue, tá? Tá em torno de 142 moléculas de sódio. Grosseiramente, não é molécula, tá? 142 de sódio aqui no sangue. E dentro só tem 10, ó. Já o potássio tem 150 aqui dentro da célula, mas fora ele só tem 5.
Ah, mas a difusão, naturalmente, a substância passa do local de maior concentração para o local de menor concentração. Mas a bomba de sódio e potássio, ela não deixa isso acontecer. Então, por transporte ativo, ela fica jogando o tempo inteiro o sódio para fora, mantendo ele mais concentrado fora da célula do que dentro. E mantém o potássio dentro da célula, graças a Deus, né? Porque o potássio em alta concentração dentro do sangue, ele mata. Né? Então, por isso que o potássio fora fica 5 e dentro da célula ele fica muito concentrado e aí não ocorre naturalmente por difusão, que deveria passar do local de maior concentração para o local de menos. A bomba de sódio e potássio, ela fica todo o tempo gastando energia, produzindo ATP, tá? Ela fica fazendo esforço, mas mantendo o sódio mais concentrado fora do que dentro e o potássio mais concentrado dentro do que fora. Então, a gente entendeu os transportes, como o corpo faz esse equilíbrio hidroeletrolítico dentro do nosso corpo. Então, osmose, difusão, filtração, transporte ativo. Tá? Deu para entender todos 4? Galera do YouTube, deu para entender? Sim. Então, simbora nós, que a gente não está ainda no 10º slide ainda. Parece que eu estou vendo Moisés falando aí. Moisés, vou desligar teu microfone. Ela está reclamando que o Moisés está falando. Bora. Gente, aqui nesse slide... Não, a gente vai... professor Moisés, professor. Oi? Professor Moisés, parece que eu estou vendo ele falando aí. Ah, tá. Pensei que era... Tá bom. Professor, ele é de quê? De bio... Não foi da aula da Kazumi, não? Não, foi Moisés. Foi histologia, citologia, mas ele deu sobre osmose. Tá vendo? A gente está revisando legal rever para isso. poder seguir. Eu lembro do Bruno, de bioquímica. É isso mesmo, bioquímica. Bora lá, gente. Então, aqui a gente vai ver as vias de ingestão e de excreção de líquido do corpo, tá? A primeira via é o rim, né? Vontade. A primeira via é o rim. Então, normalmente, uma pessoa normal, que não faz... Se eu não tomar nenhum diuréticozinho, nenhum daqueles comprimidinhos para emagrecer rapidinho, né? Que tem aquelas ervinhas que fazem a gente urinar, no final do dia chega e tá urinando branco, que não fica mais nada, é só água, tu acabou de tomar, tu já tá fazendo xixi, né? Então toma aqueles comprimidos para emagrecer. Então, normalmente, uma pessoa urina em torno de 1 a 2 litros a cada 24 horas. Normalmente, tá? Uma pessoa que tem alteração renal vai urinar menos, outra que toma diurético vai urinar mais. Mas, normal, 1 litro a 2 litros. Você perde pela urina em 24 horas. Os pulmões, gente, através dos pulmões a gente não vê. Mas a gente elimina de vapor água, que é uma perda insensível porque a gente não vê, em 24 horas. Na minha inspiração, tá vendo essa coluna aqui de água que fica? Isso é água. A gente perde 300 a 400 ml em 24 horas. Quer dizer, se eu não fizer nada, eu passar 24 horas sentado só respirando, eu posso ir para a balança, que eu vou estar 300 a 400 ml mais magra no outro dia. Porque é uma perda insensível. Se o cara está no ventilador, na ventilação mecânica, imaginem só, paciente de UTI, tá Covid, tá lá com o tubão. Aí ele tá acordando, começa a brigar com o ventilador, começa a ficar taquipneico, respirando mais rápido. Essa perda vai ser maior? Lógico que vai ser. Né? Então, as perdas insensíveis, elas existem. Apesar de que, erroneamente, basicamente todas as UTIs de Belém, eu já trabalhei em quase todas, se eu não trabalhei, eu acho que no Porto Dias, elas não utilizam as perdas insensíveis, não levam em conta as perdas insensíveis do paciente. Mas deveriam levar, olha, já tem 400 ml de perda insensível, que não é contabilizada no balanço hídrico, tá bom? Mas nós vamos saber que elas precisam ser levadas em conta, principalmente, por exemplo, o pulmão, o paciente está entubado, ele vai perder até um pouco mais do que isso, tá? Não, você sabe que através... Valdenira, né? Valdenira perguntou como a gente vai verificar essa perda do pulmão, né? A perda insensível.
Então, a gente sabe, a gente tem que ter a gente tem um cálculo para fazer a perda insensível, que eu vou chegar lá, tá? Vou chegar no cálculo por peso do paciente. Mas a gente sabe que através da expiração, do vapor d'água que sai na minha respiração, eu perco em torno de 300 a 400 ml, tá? Isso se intensifica no paciente, por exemplo, que está com febre, que respira mais rápido. Paciente que está dispneico, no ventilador mecânico, isso dá uma aumentadinha, tá? São perdas insensíveis. Tu não vê, né? A água saindo, mas sai, tá bom? E na pele eu tenho uma perda visível, que é o suor, que eu posso perder de 0 a 1000 por dia. É lógico, se eu estiver malhando, passar 5 horas correndo, eu vou perder uma quantidade de suor bem maior, né? Mas uma pessoa normal, na temperatura Belém, vai perder em torno de 1000. Na temperatura Alasca, vai perder bem menos. Então, tudo isso interfere. A gente, dando aula aqui nessa sala, vai aumentar um pouco mais. Sala antes da pandemia, já diminui um pouco. Então, a perda de suor, que é uma perda visível, vejo suor, é em torno de 0 a 1000 pela pele. Mas, eu tenho também a perda que é insensível pela pele, que é a evaporação. A gente não vê, mas a gente está todo tempo evaporando. Então, olha só, que é em torno de 600 ml. Se eu não fizer nada, amanhã eu estou pelo menos 1 litro menos pesada, que é 600 da minha evaporação, mais 400 da minha respiração. Por isso que a gente dorme, eu digo, mas eu me pesei ontem, 6 horas da tarde no líder. Estava com 65, aí hoje, agora eu já estou com 64,200. São as perdas insensíveis. Não fez nada de noite, mas tu respirou, tu evaporou, né? Esse calor aqui, essa porta de entrada que é Belém do Pará. Então, a gente tem a perda sensível, que é o suor, dá até para quantificar, e a insensível, que a gente não vê, mas a gente sabe que ela existe, que é em torno de 600 ml por evaporação. Paciente com febre, aumenta essa evaporação? Lógico. Lógico que aumenta. Eu estou colocando situações que você vai ver no paciente crítico. Isso aqui é um paciente normal, 600 ml, mas ele que está séptico lá na UTI, no ventilador mecânico, então vai aumentar essa perda insensível, febre direto, vai aumentar essa evaporação, essa perda insensível pela pele. O paciente grande queimado, essa evaporação aumenta? Lógico que aumenta, ele perde a barreira da pele de proteção. Oi? Perdeu a pele. Por isso que quando chega um grande queimado, a primeira atitude do profissional, nosso colega médico, é fazer reposição hídrica. Faz um cálculozinho, por quê? Para proteger os parceiros aqui, ó, o rim. Porque senão o paciente, provavelmente o grande queimado, se ele não fizer uma reposição hídrica adequada, ele vai evoluir com insuficiência renal. Tá? Então, o enfermeiro, se ele pega um plantão lá no metrô, entrou todo mundo na pandemia, entrou um médico inexperiente, chega um grande queimado aí, doutor, nada de líquido mesmo, paciente. O paciente está com 60% do corpo queimado, tem que fazer o cálculo e tem que fazer reposição hídrica, né? Que é dividido, né? Nas 8 primeiras horas e o resto faz 50% do líquido que ele calculou, depois dos 16 tem um cálculozinho. O médico tem que fazer. Porque é importante ele proteger a função renal do paciente, que está com uma perda aumentada de água, né? Beleza, gente? Até aqui, beleza? Galera do YouTube, simbora nós? Ok. Beleza. Então, bora. E o trato gastrointestinal? Olha só, quem desiste normalmente, né? Rabo de macaquinho, 100 a 200 ml a cada 24 horas. Mas o cara que está com diarreia, lógico que vai aumentar essa perda disso, aumenta muito mais, né? Tem paciente que só espirra, vai aumentar muito mais. Rabo de macaco, 100 a 200 ml a cada 24 horas. Então, a perda é pequena se o cara não tiver com diarreia. No paciente crítico, e a partir daqui que é importante, tudo é importante na realidade, mas aqui é que a gente vai... O equilíbrio é crítico, hídrico. Então, a gente precisa contabilizar tudo que entra no paciente e tudo que sai do paciente. Por isso que todas as medicações na UTI são feitas, a maioria, são feitas na bomba de difusão.
Porque o técnico a cada 2 horas vai lá, peraí, deixa eu ver quanto que entrou de hidratação venosa. Ah, entrou. Aí ele pega a pranchetinha. 8 horas, entrou 40 ml. Zero a bomba. Deixa eu ver quanto saiu de urina. 8 horas. Ah, ele urinou 200. Esvazia. Entendeu? Tudo é contabilizado para que no final de 24 horas vocês vão lá, pega esse papelzinho dele, vão fechar o balanço e vão ver se esse balanço foi positivo, foi bom para a patologia do paciente ou se for ruim. Olha só, tudo que entra no paciente, a gente vai colocar como sinal de imagem, porque vai somar o peso do paciente, tá? Então, todo líquido que entra no paciente, eu vou colocar mais. Se o paciente tomou 200 ml de mingau, eu vou colocar lá no balanço hídrico mais 200. Se ele urinou 400, eu vou colocar menos 400. Porque o que é menos é eliminado, saiu do corpo. Vai sair em relação à quantidade de líquido do corpo. E o que entra nele é positivo. Tá bom? Beleza? Professora, pergunta que não quer calar. O que é rabo Agora. de macaco? Oi? O que é rabo de macaco? O rabinho de Eu tô macaco. essa curiosidade. Olha só, o rabinho de macaco. Quem nunca falou, quem nunca estava lá no banheiro, aí tu te chamaram, aí tu fala, pô, eu tive que cortar o rabinho do macaco. Credo. Ai, meu Deus. É o rabinho do macaco. Próxima. Vamos lá. A partir de agora. É ótimo. Olha só. Agora sim, nós vamos entender quais são os sistemas e órgãos que fazem esse controle, esse equilíbrio hídrico do corpo. Olha, tá faltando água. Diminuir a quantidade de água dentro dos vasos. Ei, o que é que tu vai fazer, Rim? Ei, o que é que tu vai fazer? Quem é que vai trabalhar? Tá? Então, nós temos 7 mecanismos homeostáticos de regulação hídrica. Isso é IPC, tá? Isso vai cair. Menos um pontinho já é. A gente tem que entender esses mecanismos. Esses mecanismos, esses 7 mecanismos que eu vou falar para vocês agora, se um deles bichar, o cara tá prestes a levar farela. Por exemplo, se o rim, que é um dos mecanismos regulatórios, mecanismos homeostáticos de regulação hídrica, se ele pifa, o que é que vai acontecer? O cara vai tomar água, só que ela não vai sair. Aí o cara vai começar a aumentar a pressão, vai aumentar a sobrecarga cardíaca, vai aumentar a pressão dentro dos capilares pulmonares, vai fazer edema agudo de pulmão, e se ele não fizer nada, vai morrer. Só porque falhou um mecanismo, né? O cara é o cara, é um dos principais mecanismos homeostáticos de regulação hídrica, tá? Então o rim, assim como o coração, que é um outro, assim como o pulmão, são mecanismos homeostáticos de regulação hídrica, são 7. Primeiro que a gente vai ver é o rim. Como é que o rim age, gente? O rim é vital para o equilíbrio hídrico, né? Acabei de falar para vocês. Atua de forma autônoma em resposta a mensageiros transportados pelo sangue, tá? Tipos de mensageiros: aldosterona e o ADH, que é o hormônio antidiurético, tá? Então, se eu tenho muita aldosterona no meu sangue, se a suprarrenal liberou por algum motivo muita aldosterona, o meu rim vai dizer, ei, tem muita aldosterona, então bora começar a reter sódio. E o sódio, lembra? Quando a gente come aquele charque, galera, aquele que só foi charque com uma lavada só, que ele chega a travar a língua, mano. Fica com uma placa branca assim na... É da morte, né? Mas aquele charque, tu come aquele charque, cheio de sal, o que é que acontece depois? Tu bebe 20, um garrafão daquele ia todinho, né? Parece que tu tá um camelo. Por quê? O sódio assim, aonde a vaca vai e o boi vai atrás. Se tem muito sódio, o sódio puxa a água. Então a aldosterona, ela age assim. Quando, por algum motivo, a suprarrenal, a gente já entendeu quando ela libera a aldosterona. Ela libera a aldosterona está no sangue, é o rim, ei, tem aldosterona, bora começar a reter sódio. Aí retém sódio e a água fica também, vai sendo retida, porque onde a vaca vai, o boi vai atrás. Se retém sódio, fica água também, tá bom? Mesma coisa é o hormônio antidiurético,
que é armazenado na hipófise. Quando a hipófise libera o hormônio antidiurético, aí o rim vai falar assim mesmo: ei, tem hormônio diurético aqui no sangue. Ei, vou ter que começar a reter água, porque ele é antidiurético. Então, se tem muito hormônio antidiurético, ADH, o rim vai reter a água e não vai urinar, porque ele é antidiurético. Tá? Não vai fazer urina. Então, o rim... Oi? Hormônio, tá? Produzido pela suprarrenal. Então, a aldosterona e o ADH, que é hormônio antidiurético, né? Eles vão estar presentes no sangue de acordo com se a pressão diminui ou se a pressão aumenta. Aí, se a pressão aumentar, eles vão ser produzidos e vão ser liberados no sangue menos, porque não é interessante reter água. Se a pressão nos vasos ali, nos néfros, as arteríolas, né, se elas caem, tem um fofoqueirinho que fica lá na parede do vaso, que a gente vai ver que o nome dele é baroreceptores, tá? Se cai a pressão dentro dessas arteríolas, sistema nervoso, a pressão tá baixa aqui no vaso. Aí lhe falei, então hipófise libera o ADH, suprarrenal libera a aldosterona, tá? Então a gente já vai ver os fofoqueirinhos, tá bom? Então, o rim, que é o primeiro mecanismo homeostático de regulação hídrica. Qual é a função do rim? Regulação do volume e osmolaridade do leque. A gente sabe que são 3 espaços, a gente vai falar dentro dos vasos, tá? Por retenção ou excreção seletiva de líquidos corporais. Regulação dos eletrólitos do leque. Regulação do pH, importantíssimo, né? Por retenção ou eliminação dos íons H+. A gente vai ver na próxima aula, eu acho, ou na outra, que os íons H+, eles conferem acidez à solução onde eles estiverem. No meu sangue, eu tenho muitos íons H+, eu vou ter um pH ácido. E o meu sangue, ele precisa estar dentro do pH normal. Se ele fica no pH ácido, eu não conserto isso, farelo, tá? Então, o rim, ele controla, ele equilibra o pH através da retenção, se precisar, dar mais acidez, ou eliminação, se precisar, deixar mais alcalino dos íons H+, tá? Excreção de resíduos metabólicos, como a ureia, a creatinina, tá? Então, essa é a função do rim. Então, o primeiro mecanismo homeostático de regulação hídrica é o rim. Cadê? Equilíbrio hídrico. Anota que eu vou... Depois... Deixa eu alterar logo aqui. Rapidinho, galera. É porque, às vezes, quando eu estou fazendo isso, a cabeça vai mais longe do que... Aí eu só faço equilíbrio hídrico, tá? Líquido extracelular, eu coloquei lá na frente. Na primeira... Oi? Líquido extracelular. Vamos lá? Já vou salvar também aqui na minha. Cadê? Pronto. Simbora nozes. Segundo, gente, mecanismo homeostático de regulação hídrica. Pulmão, né? A gente já viu que a gente perde pelo pulmão 300 a 400 ml de água se eu estiver respirando normalmente 24 horas. Então, se eu tiver taquipneico, vou perder mais. Se eu tiver na ventilação mecânica, eu vou perder mais, tá? Então, a função pulmonar também é vital para a manutenção da homeostase e para o equilíbrio hídrico. Através da expiração, a gente elimina mais ou menos 300 ml de água, 400, tá? É importante também para a manutenção do equilíbrio ácido básico. Por quê? Porque ele vai controlar a eliminação de CO2. Decore isso para as próximas aulas, a gente vai precisar. Quando eu expiro, eu elimino o CO2. Então, se é na expiração que eu elimino. Então, se eu estou bradipneico, eu vou começar a fazer retenção de CO2 dentro do sangue, tá? E isso vai deixar meu sangue mais ácido. Na aula de gasometria, a gente vai entender por quê, tá?
Porque o CO2, quando ele entra em contato com a água do sangue, o que é que acontece? Ele se quebra, forma um ácido que vai se quebrar e vai formar íons H+. E os íons H+, eu falei para vocês que eles conferem acidez a uma solução. Então, se o paciente está em parada respiratória, ele não está respirando, vai ficar dentro do meu sangue como? Cheio de CO2. Então, é lógico que esse paciente vai fazer acidose por uma causa respiratória. Tá? Mesma coisa, o rim lá com os íons H+. Se o rim para, ele não vai ter condições de expelir os íons H+, e vai ficar muito íon H+ dentro do sangue. E aí vai fazer acidose metabólica. A gente vai aprender nas próximas aulas, tá? Só estou passando, mas só na próxima. Esse é só na próxima. Então, o segundo mecanismo regulatório é o pulmão. Primeiro é o rim, segundo é o pulmão. E a hipófise? O que a hipófise vem se meter como mecanismo regulatório? Ela tem a funçãozinha dela lá. Como? Ela vai armazenar. O hipotálamo vai produzir e ela vai armazenar o hormônio antidiurético. Tá? Então, o que acontece? Na hipófise, é armazenado o ADH, que é o hormônio antidiurético, que é liberado conforme a necessidade para regular a pressão osmótica das células através do controle da retenção ou excreção de água. Olha, ele é antidiurético. Ele vai, quando baixa a pressão, a hipófise vai liberar ele para reter água. Diferente da aldosterona. A aldosterona vai reter sódio e vem a água junto, tá? CPC, hein? Importante pra caramba. Então, função da hipófise, um regulador do volume sanguíneo, tá? Então, ela vai liberar, ela vai armazenar e vai liberar o ADH, hipófise ADH. Tá bom? Então, a gente já viu o rim, a gente já viu o pulmão, a gente já viu a hipófise. E agora a gente vai ver a suprarrenal. A suprarrenal, através da produção da aldosterona, outro hormônio, tá? A aldosterona, quando baixa a pressão lá nas arteríolas, aí o que é que o que é que vai acontecer? A suprarrenal vai começar a produzir e jogar aldosterona na corrente sanguínea. Aí a aldosterona o rim vai reconhecer o aumento desse hormônio e vai começar a reter sódio. E com ele a água e vai aumentar a pressão, tá? Então, a aldosterona promove a retenção de sódio, PC, mais um pontinho, junto com a ADH, e com isso a retenção de água, consequentemente, tá? Toda vez que alguma medicação, alguma coisa que vocês façam reter sódio, pode ter certeza que você vai exfoliar potássio, vai ser eliminado o potássio, tá? Justamente pelo equilíbrio elétrico dos íons, tá? Então, se o sódio fica, o potássio sai, tá? O cortisol, que é um corticóide, né? Outro hormônio, também é um hormônio adrenocortical, que em outras doses eles também promovem a retenção de sódio e, consequentemente, exfoliação de potássio e retenção de água. Olha, quem é asmático, alguém tem um asmático, aquele asmático mesmo que vive à base de remédio? Ninguém, né? Mas quem tem os asmáticos, que é bem asmático mesmo, que estão prednisona desde que eles nasceram. Já nasceu, primeira dose, já fez uma crise de asma, já tomam prednisona. Essas pessoas, elas têm aquelas faces bem características, de papuda, a pessoa é gordinha, pela retenção de líquidos, né? De sódio e, consequentemente, de líquidos. Pelo uso... É face de lua, professora. A face de lua, né? Tipo a síndrome de Cushing, né? Que é aquela face assim, bem abaulada, papudo mesmo, cheio. A gente vê que o cara é todo edema, né? Não é um edema, né? Existe aquela retenção de líquido. Então, a pessoa que usa corticoide, ela acontece isso. E o cortisol, que é um hormônio, ele é também ele é produzido, ele é secretado, é o nome, é um hormônio adrenocortical, tá? Que em altas doses também vai promover a retenção de sódio e água e vai eliminar o potássio. Então, a gente já viu o que, gente? Rim, pulmão, hipófise, suprarrenal. Já vimos 4, só falta 3, simbora nós.
Paratireoide. Isso é bem facinho. A paratireoide, ela age no equilíbrio do cálcio. Então, quando o hormônio paratireoide ele é liberado, o hormônio pega e ele joga o cálcio para dentro do osso, tá? Então, é muito importante a paratireoide, porque ela vai regular a presença do PTH, que é o hormônio paratireoide, tá? E ele é importante para o equilíbrio do cálcio, ou seja, jogar o cálcio do sangue para dentro do osso da paciente. É muito importante, né? Imagina quanto ele é importante na osteoporose. Não é verdade? Então, paratireoide, hipófise, rim, pulmão. Não era o quinto? Qual que está faltando? Como? A suprarrenal, a suprarrenal. E agora, o sexto, coração e vaso sanguíneo. Alguém tem dúvida do coração como mecanismo homeostático de regulação de hidro? Ele é a bomba, né? Se ele para, não chega sangue no rim, com a pressão adequada, não vai fazer urina, vai fazer edema agudo de pulmão, é cagada, mano. Então, isso aqui é um dos principais mecanismos homeostáticos regulatórios hídricos do corpo, tá? Então, ele bombeia o sangue e faz circular pelos rins, com uma pressão adequada que permita a formação da urina. A falha deste mecanismo interfere na perfusão renal e de todo o corpo, não na renal, cerebral, do miocárdio, porque se ele não bombeia, não vai chegar sangue em nenhum local. Então, ele interfere na perfusão tissular. Quando é que ele falha? Quando o paciente tem insuficiência cardíaca congestiva, onde é o coração de boi, né? O coração faz uma hipertrofia da musculatura do coração e ele fica com uma dificuldade, uma contratibilidade débil, e aí a fração de ejeção, força que ele vai se contrair para jogar esse sangue pela aorta, vai diminuir e não vai ter perfusão. E o paciente em choque, qualquer tipo de choque. Choque hipovolêmico, choque séptico, tá bom? E, por último, sétimo, são os fofoqueirinhos. São os barorreceptores. Quem são os fofoqueirinhos? Nunca mais você vai esquecer dos barorreceptores. São eles que estão, olha, nas paredes dos vasos sanguíneos, principalmente no arco aórtico, nos seios carotídeos, nos átrios e nas arteríolas dos néfros, tá? O que vai acontecer? À medida que a pressão diminui dentro dessas arterinhas, eles estão lá nas paredes dos vasos, estão sentindo a pressão do sangue lá, pá, pá. Quando a pressão começa a diminuir por algum motivo, cara com uma hemorragia, chocado, pressão baixa mesmo, tomou, sei lá, quis se matar, tomou captopril, fez uma hipotensão severa. O que o corpo faz? Fofoqueirinho manda uma mensagem lá para o sistema nervoso. Ei, a pressão está caindo. O sistema nervoso vai, o que é que ele faz? Aumenta a frequência cardíaca através da liberação do sistema nervoso simpático, que ele vai liberar neurotransmissores como a noradrenalina. Isso, no primeiro momento, o corpo reage, tá? Então, ele vai liberar a nora, vai liberar a epinefrina, libera lá a dopa, vai liberar esses neurotransmissores, né? E aí vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a condução e a contratibilidade do coração, ele reage, tá? E aí, no mesmo momento, o que é que ele faz? Ele faz também as artérias se contraírem. Ele diminui para aumentar a pressão, tá? E aí ele também vai fazer a liberação de aldosterona lá na suprarrenal, que vai fazer com que retenha o que lá no rim? Vamos lá, galera! Aldosterona. Galera do YouTube, sódio, tá? YouTube é ótimo, tá? Então, ele vai liberar aldosterona pela suprarrenal, vai haver retenção de sódio e a retenção de água, já vai ajudar a aumentar a pressão, tá? E vai haver também a liberação do ADH. Então, tudo isso ao mesmo tempo, tá? Tudo isso ao mesmo tempo. É uma reação do corpo, na realidade. Quando baixa a pressão, no primeiro momento, o corpo reage. Você nem tomar remédio. É lógico que se não resolver a causa, continua baixando a pressão, né? Mas no primeiro momento, quando o paciente... Por que quando baixa a pressão, o paciente fica taquicárdico? Fofoqueirinho. Fofoqueirinho manda mensagem para lá, sistema nervoso libera adrenalina,
os neurotransmissores do corpo. Tem os simpatomiméticos que a gente faz, administra, adrenalina, nora, né? Que são drogas que imitam esses neurotransmissores, tá? Mas no primeiro momento, o corpo libera, porque o fofoqueirinho existe. Então, a gente tem que dar uma pausa para o fofoqueirinho, que ele, no primeiro momento, os baroreceptores, ele salva a nossa vida, tá bom? Então, são esses os 7 mecanismos homeostáticos de regulação hídrica no nosso corpo. Rim, pulmão, coração, suprarrenal. Me ajuda aí que também está pegando aqui. Hipófise, paratireoide e os baroreceptores vulgo fofoqueirinhos, tá bom? Até aqui, tudo bacana, gente? Para terminar, uma coisa que vocês já viram 10 vezes nesse curso de vocês, enfermeiro, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Todo mundo sabe esse sistema aqui, né? Mas a gente também vai lembrar, não é verdade? O que acontece, gente? Quando a perfusão lá no rim, quando eu falo perfusão, é a chegada de sangue lá no rim para formar urina. Quando a pressão lá nas arteríolas renais ela diminui, né? Automaticamente é liberada a renina. O que a renina vai fazer? Ela vai transformar, converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. Mas a angiotensina 1 faz nada, tá? Mas, quando ela está presente no sangue, a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. Aí essa é a estrela da noite. Ela vai fazer uma geral aí. Vai fazer o rebuliço para levantar essa pressão. Olha o que ela vai fazer, gente. Ela tem ação vasoconstritora, ela vai fazer isso nos vasos, ó, para aumentar a pressão, a angiotensina 2, tá? Então, ela vai aumentar a pressão de perfusão arterial, fazendo vasoconstrição, tá? E conforme o sistema nervoso simpático é estimulado, a aldosterona é liberada para reter só de água, que também ajuda a levantar a pressão. Em outras palavras, quando a perfusão renal diminui, a renina é liberada e ela transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1. Quando a angiotensina está presente no sangue, é porque a pressão caiu lá no rim, né? Porque se tem angiotensina 1 é porque a renina foi liberada e converteu o angiotensinogênio em angiotensina 1. Aí a ECA, tem angiotensina 1, bora transformar em angiotensina 2 para ela fazer o que tem que fazer. Aí a enzima conversora de angiotensina vai lá, transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. Aí ela resolve a parada. Ela faz vasoconstrição, tá? Esse negócio aqui tá pedindo já arrego. Ela faz vasoconstrição. Oi? Mano. Dá uma esfregada na pilha no cabelo. Tá. Então ela faz vasoconstrição, ó. E aí vai também ocorrer a liberação de aldosterona, que vai aumentar a retenção de sódio e de água. E tudo isso junto aumenta a pressão arterial e vai aumentar a pressão lá no rim. Tá bom? Vocês entenderam como acontece o sistema de angiotensina? PC também, isso aqui é importante pra caramba. Gente, até aqui foi a parte mais chata, agora vem a parte mais legal. Ninguém dormindo, hein? Ninguém. Agora a gente vai ver o balanço hídrico, tá? A gente estudou tudo isso para entender como acontece aí, o líquido vai para um lado, o líquido vai para o outro, para onde a gente corrige aqui, ajeita para cá, e a aldosterona é liberada, a angiotensina entra, e faz o fofoqueirinho fofoca, e aí controla a pressão. Tudo isso a gente veio para a gente entender que o importante na UTI é fazer o balanço hídrico do paciente, porque ele é um paciente crítico. Porque é um paciente que está tendo perda de líquido, é um paciente inconsciente que não vai pedir, olha, eu tô com uma sede, hein? Dá um copo d'água aí. Isso acontece muito com o velhinho, UTI. Velhinho, ele pode nem estar entubado, mas ele morre de medo. Principalmente quando tem aquele técnico que fala, olha, o senhor não pede muito, hein? O velhinho já fica assim, que ele vai me matar se eu falar alguma coisa. Vai fazer um potássio na minha vida. Gente, eles morrem de medo. Aí eu vejo essas paradas, eu vou, senhor, peça. Se ele não lhe der, o senhor pode falar comigo que eu falo com ele. Peça. Se eu quer dizer água, peça. Se eu fizer cocô, o senhor fale. Não fique com medo de falar as coisas. O velhinho fica, eu tô feito cocô desde 8 horas. Por que o senhor não falou? Porque eu vi que ele passou com uma cara feia pro meu lado. Mas, misericórdia. A galera passa intimidando os pacientes. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente está aqui para trabalhar. Está aqui para cuidar desses pacientes. O paciente pode ficar feito cocô desde 8 horas com medo de falar para ti.
né? Então, o paciente, às vezes, principalmente velhinho, ele fica tímido, intimidado de pedir água, porque ele acha que está incomodando. Porque, às vezes, tem técnico que mostra que está incomodando mesmo. O cara não pede água, faz distúrbio hidroeletrolítico, tá? Então, são pacientes que estão muito vulneráveis a ter distúrbio hidroeletrolítico e evoluir a óbito, consequentemente, tá? Então, nós precisamos, de paciente crítico, fazer um balanço hídrico fidedigno, tá? Potência, excelente. E qual é... Deixa eu só fazer um negócio aqui para vocês. Antes, eu quero que você... Peraí. Desenhar. Depois eu vou apagar. Eu vou falar por quê, que eu quero que vocês entendam, tá? Qual é... Tá, vocês estão aí comigo, galera do YouTube? Com certeza. Tá na mão, então. Sim. Bora lá. Qual é a fórmula do balanço hídrico? Eu vou somar durante o dia numa folha que a instituição onde eu trabalho criou. Essa foi a que a instituição Ana Paula criou ontem. Então, como é que eu vou fazer o balanço hídrico do paciente? De 2 em 2 horas, o meu técnico, né, eu sou responsável pelo técnico da minha equipe, ele vai ficar com 2 pacientes, ele vai lá, de 2 em 2 horas, ele vai colocar todos os líquidos que ele administrou naquele paciente e todos os líquidos que o paciente eliminou, tá? A gente viu que tem várias formas para entrar líquido no paciente, né? Esse líquido pode entrar através parenteral da veia, pode entrar por uma sonda, se ele estiver alimentando pela sonda, pode entrar bebendo, via oral, através de medicações, e pode eliminar através de diurese, pode eliminar através de um dreno, né? Ele pode estar com uma ferida aberta e eu tendo que trocar aquele curativo, a gente não coloca aqueles acolchoados, né? Daqui a 2 horas está tudo encharcado, eu pego os acolchoadinhos, coloco dentro do saco plástico, levo lá na minha balança, 500 ml, desconto as compressas, aquilo é líquido que o paciente perdeu. Não posso jogar compressa fora, um monte de compressa tudo encharcada e achar que aquilo ali não deve entrar no meu balanço hídrico. Ele perdeu, tá? A barreira da pele estava sem barreira, estava aberta, uma ferida, né, desse tamanho aqui. Eu preciso quantificar, tá bom? Então, qual é a fórmula, gente? Por que eu risquei? Porque isso é o balanço hídrico, de fato, para um paciente crítico de uma UTI. Eu preciso levar em conta de um paciente numa UTI as perdas insensíveis dele. A gente já viu que elas existem, né? Gira em torno de 1.000, de 1 litro. Mas se ele estiver no respirador, isso vai aumentar. Se ele estiver queimado, isso vai aumentar. Se ele estiver tendo febre direta, isso vai aumentar. Então, não preciso levar em conta 1 litro de perda? Perdas insensíveis, respiração, evaporação? Preciso, tá? Mas eu vi uns 5 vídeos, ENF concurso, ENF não sei o quê, para ver se eu quero que vocês entendam qual é a fórmula que eles cobram para vocês. A fórmula do balanço hídrico vai ser essa. Soma dos líquidos administrados, menos soma dos líquidos eliminados. Então, isso é o balanço hídrico. Nas UTIs por onde eu passei aqui em Belém, nenhuma leva em conta as perdas insensíveis. Então, eu teria que diminuir ainda desse cálculo as perdas insensíveis do paciente. Nenhuma leva em conta. As UTIs que eu trabalhei em Manaus, as 2 que eu trabalhei, levavam em conta. O enfermeiro fazia o cálculo e colocava as perdas insensíveis de cada paciente. E qual é o cálculo da perda insensível? Vocês vão saber. Qual é o cálculo? Perda insensível de paciente é o peso do paciente vezes 0,5, que é uma constante, não muda, tá? Vezes o número de horas de internação. Ora, se eu quero fazer um balanço hídrico de 24 horas, qual é a hora que eu vou colocar aqui? 24. 24. Então, isso. Então, por exemplo, uma pessoa que nem eu, que pesa 50 quilos, bora fazer o cálculo. 50 vezes 0,5 dá quanto? 25. Vezes 24, 25 vezes 24 horas. Qual seriam as perdas excessivas de uma manequim que nem eu, que pesa 50 quilos? Vamos lá no cálculo, que já falhou aqui.
24, a gente viu 25, né? Que é 50 vezes 0,5 fica metade, 25. Vezes o número de horas, 24. 25 vezes 24 dá quanto? 600. Então, a minha perda insensível de 24 horas é 600 ml. É mais ou menos quanto eu perco. Se eu peso do líder 8 horas da noite, de manhã eu tô quase 500, 600 ml mais magra. É a minha perda insensível. Tá? Professora, Oi. o que significa essa constante de 0,5? É uma constante. Não sei. Pois é, não. Quem criou essa fórmula, ela está perguntando o que significa essa constante de 0,5. Falando que eu não sei. Que quem criou chegou a essa conclusão. Que o peso do paciente vezes essa constante nunca muda de 0,5, vezes o número de horas de internação vai te dar a perda insensível para aquele número de horas, tá? Se eu quiser fazer um balanço parcial, eu quero saber quanto foi o balanço hídrico deste paciente só na manhã, só na parte da manhã, às 6 horas da manhã. O que é que eu faço? Peso do paciente, 50, vezes 0,5 vezes 6. Vai me dar perda insensível para esse paciente só de 6 horas. Tá bom? Na prova de vocês, eu vou pedir o balanço hídrico e vou falar assim. IPC, tá, galera? Importante pra caramba. Levando em consideração as perdas insensíveis do paciente, qual o balanço de 24 horas do paciente? Vou dar uma historinha, mais ou menos como eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E aí vocês vão calcular o balanço hídrico, vai ser uma coisa rápida, lógico, né? Vocês vão calcular, vão marcar a resposta lá na pergunta e eu vou perguntar depois. Este balanço hídrico, o resultado que vocês chegaram, ele é positivo ou ele é negativo para a patologia do paciente? Eu vou dar mas na historinha vai estar a patologia. Por exemplo, gente, falei para vocês, somei tudo que entrou no paciente e somei tudo que foi eliminado. Aí deu no final aí mais 4.000. Pô, entrou muito, né? Por exemplo, a soma dos líquidos administrados de 24 horas foi mais 6.000. A soma dos eliminados, ele urinou muito pouco, foi 500. Então, mais 6.000 menos 500, diminui o sinal do maior, né? Vai ficar mais 5.500, concordem comigo? Sem levar em conta as perdas insensíveis, esse paciente fechou um balanço de 24 horas positivo. Significa que depois de 24 horas, do que entrou de líquido que saiu, ficou nele 5 litros e 500 ml, tá? Então, ele fechou positivo. Para o paciente de insuficiência cardíaca congestiva, esse balanço hídrico foi legal para esse paciente? ICC, o paciente com ICC, coração não bombeia nada. Ele fechou um balanço hídrico depois de 24 horas de mais 5.500. Esse balanço hídrico é bom para esse paciente? Pode. Porque o coração não bombeia nada. Eu ainda deixo 5 litros lá a mais dentro dos vasos do paciente. Ele vai estar se afogando, o paciente. Não é verdade? O paciente, por exemplo, um grande queimado que acabou de chegar, perdeu muito sangue na queimadura, muito líquido, ele fechou depois de 24 horas mais 4.200. Eu somei tudo que entrou, somei o que saiu, diminuí, ficou mais 4.500. Isso é bom para o paciente? É excelente. Depois de 24 horas eu consegui repor do que ele perdeu 4,5 litros, porque eu sei que ele perdeu muito mais que isso. Tá bom, gente? O que é que o enfermeiro faz? Quem escreve aqui, não menosprezando os nossos amigos técnicos, que são nossos olhos, nossas mãos, a gente é o chefe da equipe, mas eles fazem. A gente fecha o balanço e analisa. Tá? O enfermeiro precisa ter essa visão. Vocês vão aprender a fazer balanço porque vocês não podem cobrar uma coisa que vocês não sabem. Mas quem faz o balanço hídrico é o técnico. A gente, depois de 24 horas, fecha e vai anotar o tanto que entrou, o tanto que saiu, a diferença que é o balanço hídrico, e vou analisar na minha evolução de enfermagem. Paciente, após 24 horas, fechou o balanço positivo, 4.000, né? Urinou pouco. Aí eu vou ausculta pulmonar, apresentando estertores, mostrando que aquele líquido que ficou fez mal para o paciente. Então, a gente precisa ter esta visão, tá? O enfermeiro, ele precisa fechar o balanço e analisar, imbricar com a patologia do paciente, tá bom?
Então, o que é que eu quero falar para vocês? O que é que cai nas provas de concurso? Líquidos somados, administrados, menos a soma dos líquidos eliminados. Se cair no concurso de UTI ou numa vaga para um hospital de UTI, levando em conta as perdas insensíveis, então você vai somar o que entrou, somar o que diminuiu, fazer o cálculo da perda insensível e, no final, diminuir as perdas insensíveis do paciente. Aí, o final vai ser o balanço hídrico do paciente. Tá bom? Então, na prova, se eu colocar não levando em conta as perdas insensíveis ou levando em conta, tem que fazer o cálculo da perda insensível do paciente. Oi? Vou dar o peso do paciente. Só o peso. Aí, com o peso, tu faz a perda insensível dele. Peso do paciente vezes 0,5 vezes o número de horas. Se o balanço hídrico é em 24 horas, tu consegue chegar na perda insensível de 24 horas daquele paciente pelo peso dele, tá? Deu para entender? Todo mundo, gente? Professora, mas no caso, a senhora falou que era até 600 ml, né? E se ultrapassar esse valor? Por que 600 ml? Porque eu fiz uma simulação do meu peso. Eu falei que eu pesava 50, peso 90, mas eu falei que eu pesava 50. Aí eu falei, bora calcular minhas perdas excessivas em 24 horas? Então, tu pega 50, multiplica por 0,5, que vai dar quanto? 25. Multiplica pelo número de horas de internação. A gente quer saber a perda excessiva em 24 horas. Então, tu vai multiplicar por 24. Aí, a gente multiplicou 25 por 24, que as meninas disseram que deu 600. Então, as minhas perdas insensíveis em 24 horas é 600 ml, entendeu? Tudo bem, professora, entendi agora. Beleza. Então, bora apagar esse risco aqui. Pronto. Agora é o seguinte, galera. Esse aqui é o balanço hídrico, por exemplo, lá de Santa Casa, tá? A gente coloca o nome do paciente, a data e tal. Aqui não tem administrados. Tudo que entra, só que aqui está de hora em hora, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12, balanço parcial, 6 horas. 13, 14, 15, 16, 18, balanço parcial. 19, 6, balanço parcial e o total no final de 24 horas. Então, o técnico faz tudo isso, o enfermeiro vai lá, 6h20, o enfermeiro que ficou no segundo horário, aí vai fechar esse balanço junto com o técnico. O técnico fecha, o enfermeiro finaliza. Líquidos administrados, aí coloca líquido administre, mais tanto. Líquidos eliminados, menos tanto. BH, balanço hídrico, tá? Em UTIs que eu trabalhava em Manaus, a gente colocava balanço hídrico, menos perdas insensíveis. Aí dava o balanço hídrico. Não, aqui não leva em consideração. Mas vocês sabem que pode existir alguma instituição que peça e vocês sabem como é que faz, tá bom? Ok. Formas de entrada de líquido, através de líquido via oral, alimentação, água que o paciente pede, dieta por sonda nasogástrica, sonda orogástrica, sonda nasoentérica, que vai lá na primeira porção do duodeno, tudo fazendo gavagem, alimentação enteral, tenho que quantificar no meu balanço hídrico, está entrando. Líquidos infundidos, soro médico, passa 500 de soro, balanço hídrico. O aporte dele, a hidratação venosa, que corre contínuo para manter a veia, balanço hídrico. O niprid, o nitroprusiato, o paciente está com uma pressão do caramba, instala o niprid, 10 ml por hora, balanço hídrico, tá? Hemoderivados, os sangues vão entrar, tá? E medicações. Saídas, pode ser pela diurese, pelo vômito, pelas fezes líquidas ou semilíquidas, drenagem e sangramento. Aí você vai, professora, como é que eu vou quantificar o vômito? Eu vou dizer, Senhor, se eu quer vomitar, não vomite ainda. Aqui no saco eu preciso quantificar. Não dá, né? Cara, já foi. Então, tem uma forma para a gente quantificar tudo que não dá para quantificar, ou que, já pensou? Pega, foi jato, eu acho que foi 200 ml, não dá. Então, para a gente quantificar tudo que não dá para ser quantificado, ou para a gente... Peraí, deixa eu colocar aqui para não quebrar. Ou para a gente quantificar algo que pode ser subjetivo, ou seja, eu achar que é de uma forma, aí a Glenda acha que é de outra. Por exemplo, eu achar que aquele paciente está ictérico
aquele paciente está muito ictérico, tá, parece um Minion. Aí a Glenda já vem, não, eu não acho que está muito não, acho que está mais ou menos. É subjetivo, né? Então, quando é algo que não dá para quantificar de forma exata, a gente utiliza um sistema estratificado de cruzes, tá? Rapidinho, galera. O que é o sistema estratificado de cruzes? Tá dando para ver, galera, aqui na lousa? Sim. Olha só. Imagina uma fração, tá? Onde o denominador são 4 cruzes. Então, 4 cruzes é 100% de ictérico, 100% de edema, 100% de sudorese. Não dá para dizer, olha, ele perdeu pela sudorese 200 ml. Então, tenho que dar uma noção para o médico de quanto foi os períodos de sudorese daquele paciente. Como é que eu vou falar? Olha, 8 horas ele teve muita sudorese. 10 horas, mais ou menos sudorese. Não tem combate. Então, quando não dá para quantificar as coisas, eu utilizo o sistema estratificado de Kruse. O cara fez uma diarreia, só o jato. Aí eu olhei, o cara tava assim mesmo lá, nadando lá no cocô. Muita diarreia. Eu vou lá, Jesus, eu coloco assim, ó. De 4 cruzes, eu achei que ele fez 4 cruzes de cocô. Significa aí o médico vai olhar, égua, não foi quantificado isso, mas ele perdeu muito líquido aqui. A enfermeira disse que ou ela é muito exagerada, ou ele perdeu muita água nesse cocô, tá? Se eu acho que esse paciente, por exemplo, se eu for falar edema, tá? Ih, tudo bem. Olha, não tem álcool em gel aqui. Tá? Se eu acho, por exemplo, olha o ar, cadê o ar? Olha aqui, tá vendo? Isso que eu falo, mas jamais demais é jamais. Agora que eu tô com meu crachá, mano, tô feliz. Olha aí. Se eu acho que ele só fez tava com uma sudorese, o paciente tá com malária grave e tá fazendo calafrio e depois aquela sudorese, mas eu acho que ele fez uma sudorese só um pouquinho, eu coloco que de 4 cruzes, só uma cruz. Para que serve isso? Ao final do balanço hídrico, o médico vai ver, olha, esse paciente, a enfermeira fechou o balanço hídrico, e ela disse que no final de 24 horas, ele fechou o balanço mais 2.000. Mas ela falou por 3 vezes aqui nesse balanço, que ele fez 3 cocôs, que estava assim, ó, 4 cruzes. Então, será que ficou mesmo esses 2 litros no paciente? Não. Então, isso serve para o médico ter um parâmetro que aquilo ali não é muito verídico, porque ele perdeu através do cocô que não foi quantificado, mas está lá através do sistema estratificado de cruzes, tá? Então, vocês não vão ver assim, vocês vão ver assim, ó. 4 cruzes no denominador e aqui eu coloco o tanto que eu acho que dessas 4 que tá. 1, 2, 3 ou 4, tá bom? Entendeu, gente? Quem não entendeu o sistema estratificado de cruzes? É a hora. Tá. Aqui é tudo. Então, 4 cruzes é se o paciente, por exemplo, falar da icterícia, amarelidão. Se eu achar que o cara tá carteira 10 a mais, eu coloco égua de 4 cruzes, que é 100% de icterícia. O meu paciente, ele tá 4 cruzes, ou seja, tá 100%, tá? De icterícia. Mas se eu acho que ele tá só um pouquinho amarelo ali na esclera e tal, um pouquinho na mão, aí eu vou dizer que dessas 4 cruzes, que é 100%, ele só tá uma cruz. O meu colega que vai pegar minha evolução de enfermagem, ele vai dizer assim mesmo, qual é seu nome? Como? Ah, tem que Odileno. Aí ele vai dizer, pô, o Odileno, ele acha que esse paciente não tá muito amarelo não, só tá uma cruz de 4, tipo 25%. Entendeu? Então, aqui tu coloca o que tu achas, do 4 cruzes, que é o total 100%, tu colocas aqui. Então, o sistema estratificado de cruz, ele serve para tu quantificar coisas que é subjetivo, que não dá para colocar, o Odileno o Odileno suou 300 ml, porque eu catei os pingos lá e pesei. Não dá, então eu vou colocar sudorese, vômito, diarreia, icterícia, edema, hipocorado, eu vou usar o sistema estratificado de cruzes, tá bom? Aí, galera do YouTube, todo mundo entendeu?
Tô. Sim, tranquilo. Tem pergunta aqui na sala, rapidinho. Oi. Tá, vai. Não. Quando você não vê, você vai fazer essa evolução de enfermagem. Eu sempre costumo dizer que a evolução de enfermagem ela se divide em 3 partes. Eu aprendi isso com uma professora na minha faculdade e eu levei para o resto da minha vida. Ela se divide na evolução subjetiva, que é o que o paciente te fala ou o acompanhante, subjetivo, pode ser ou pode não ser. Eu passei a noite, dormi mal. Aí o acompanhante, o vizinho do lado, o paciente fala, dormiu que roncou, a noite inteira. Então, pode ser, é a evolução subjetiva. O que o paciente fala pode ser verdade ou ele pode estar superestimando. Mas você anota. Inclusive, você anota como ele fala, tá? Você fala, psique, acompanhante, paciente vomitou 2 vezes em grande quantidade. Você não viu, você não registra. Se você vê, você registra. Mas você relata na sua evolução. Primeira parte, evolução subjetiva. Segunda, evolução objetiva, que é o exame físico, é o que você vê, seus sinais vitais que você vê, tá? E o terceiro é os sinais vitais. Então, na primeira, paciente relata que ficou morrendo de dor de cabeça à noite, apresentou vômito em grande quantidade. Ao exame físico, paciente hidratado, ou seja, se ele tivesse vomitado tanto, ele não estava como... Então, aí, por isso a evolução objetiva é o que você vê, é a verdade. E no final, os sinais vitais. Tá? Então, quando você não vê, você não registra, tá bom? Já pensou ali, fez cocô na dor. Aí tu vai ver só melhor a fralda. O acompanhante é danado para mentir, mano. Mesmo quando ele não quer que o paciente vá de alta, que ele não quer cuidar em casa. É babo. Simbora nós então, galera. Só para finalizar, a gente tem o balanço hídrico parcial. Eu posso fechar, por exemplo, o médico chega lá, vai fazer a visita do paciente. Aí diz, bora ver quanto esse paciente, o balanço hídrico só de 6 horas é um balanço parcial. Só de 12 horas, de 6 da manhã a 6 da tarde, é um balanço parcial. E o balanço total é de 24 horas, tá? Balanço positivo, quando o total infundido for maior que o total eliminado. E o balanço é negativo, ao final de 24 horas, quando o total eliminado for maior que o total infundido, tá bom? Isso aqui é um exemplo, né, de balanço hídrico, mas a gente vai fazer o nosso, tá? Cadê? Peraí, gente. Isso aqui ia ser na aula, mas não vai dar tempo. De acordo com a minha experiência de ontem, não vai dar tempo. Então, essa aula serão mais 15 slides. A gente vai fazer o balanço hídrico. Quero que vocês se dividam aí de 2 em 2. Tem 10 aqui que eu imprimi. Eu vou já passar o caso clínico para vocês. Espera aí, gente, que eu vou já ver o compartilhamento aqui. E aí, galera? Agora voltei. Bora lá, galera. Vamos lá. Aí eu me enrolo muito nesse negócio. Se eu der uma pausa para fazer alguma coisa, alguém tem que me... Mas tem gente que vê, aí me fala. Não sei como eles veem, mas eles me falam. Aí é que eu... Só que eu acho que a galera do YouTube não tá de olho aí, que não me avisou. Com certeza, mas é que a gente está prestando muita atenção na aula, professora. Ah, tá bom. Perdoado. É porque a gente não pode piscar com a senhora é uma metralhadora, aí não pode piscar. Pegar a metralhadora. Simbora, então. Acho que ela disse que eles não podem piscar comigo, que eu sou uma metralhadora. Então, bora. Bora fazer que nem a gente faz na Santa Casa, naquele grandão que eu mostrei para vocês. É assim, ó. Tudo que entra é positivo e o que sai é negativo. Então, eu vou fazer aquele jogo de sinais. Sinais diferentes eu diminuo
mas fica o sinal do número maior. Então, bora. Na linha, tá? De 8 horas. 40 mais 20, mais 200, aí passa para os eliminados. Mais 260, menos 250 dá quanto, gente? Mais 10. Entenderam até o mais 10, galera? Sim. É, porque olha o que vai acontecer agora. Olha que se tu não colocar mais 10, mais 40, se fosse negativo, teria diminuído esse número. Por que é o mais? É lógico que o sinal positivo, a gente aprendeu que ele pode ficar sem o mais. A gente aprendeu em matemática. Mas para fins de balanço hídrico, para ficar mais fácil de fazer, a gente coloca o mais lá, tá? Mais, lógico, mais 10 com mais 40, mais 50. Com mais 20, eu pego o resultado daqui e venho para a segunda linha, mais 70. Com mais 200, mais 270. Com mais 200, mais 470. Com menos 400, mais 470. Com menos 400, mais 70. Mais 70 eu coloquei aqui no resultado total. Esse mais 70 eu vou para outra linha. Mais 70 com mais 40, mais 110. Mais 110 com mais 20, mais 130. Mais 130 com mais 100, mais 230. Não tem nada aqui, mais 230. Deu a mesma coisa, vocês viram? É a forma com que faz na Santa Casa, mas é a mesma coisa eu pegasse tudo em somar, e somar os eliminar, dá a mesma coisa, tá bom? Mas na Santa Casa faz assim. Aí eu digo, mas não é a mesma coisa. Não, mas a gente faz assim. Aí eu digo, vocês querem sarna para se coçar. Mas faz assim, então faz assim. Então, o que dá bem aqui, quando eu somar tudinho aqui, vai dar a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa. Aí eu repito aqui embaixo, porque quando eu somei, deu mais 230, tá? Esse 230 vai para outra linha. Mais 230 com mais 40, e aí vai. Agora, bora voltar para a forma que a gente fazia antigamente. Eu só queria que vocês entendessem a segunda forma. Agora a galera do YouTube da tarde que entrou lá no plantão, eles que assumiram. Ali vai lá, anota tudinho. Então, bora somar. Eu já fechei o balanço parcial. Deu esse aqui, tá bom? Mais 30 foi o balanço parcial. Aí veio o pessoal da tarde. 40, 40, 40. Por que 240? Porque ele tem que somar com o balanço da manhã. Ele vai fazer o balanço de 12 horas. É os 120 dele mais o resultado da manhã. 240, tá bom? Entendeu aí, galera? Sim, senhora. E assim vai. Nipride, 60 mais os 60 da manhã, 120. Aqui, olha, entrou 200, mais os 400, 600. Aqui entrou 100 do tramal, lá às 18 horas. Mas só que tinha 300 da manhã, então ficou 400 depois de 12 horas. E de diurese ele não urinou nada, ficou só 250, 650. Se você for fazer o balanço parcial, bora somar. 240 com 120, 360, 960, 1.360, menos 650 dá quanto? Agora já foi. 710, tá lá? 710, não é isso? Então, o balanço parcial desse paciente, mais 710. Por quê? Porque o sinal de positivo do que foi introduzido é um número maior do que foi eliminado. Então, vai ficar mais. E vai e volta, finalizou 24 horas. Aí entra o enfermeiro. O técnico vai te entregar assim, ó. Aí tu vai escrever bem aqui embaixo, gente. Líquidos introduzidos. Líquidos introduzidos. Aí tu vai somar. 480. Com 240, com 800 mais 800, dá mais 230, mais 2.320, tá? Eu somei. Eu vou colocar no líquidos introduzidos. O médico vai pegar amanhã, o físio vai pegar amanhã. Por quê? Porque não adianta o médico tratar um paciente de CC e não se preocupar com o balanço hídrico. Olha, enfermeira, esse balanço hídrico desse paciente não é o caso, mas deu muito positivo. Bora fazer restrição hídrica. Professora, nele. só um minutinho. Pode falar. Porque foi mesmo que deu 2.320 eras? Foi rápido que eu perdi as contas. Por quê? Porque eu pulei essa soma todinha que eu já vi aqui para baixo com preguiça. Mas bora lá.
Aí a galera do YouTube da tarde fechou aqui. Aí entra a galera do plantão noturno, tá? Aí ele coloca 40, 40, 40, somou tudinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4, 24, 240. Só que ele tem que somar com o da tarde, que somou o da manhã, entendeu? Aí vai ficar 480. E nisso ele fez tudinho. Aí foi isso que eu pulei que tu não viu. Aí eu somei todos o líquido introduzido, 480. Ela disse, de onde que essa surgiu com esse 2? E passou muito rápido. Eu disse, é porque eu com a minha preguiça pulei tudinho. Aí, 480 mais 240, mais 800 do Vioral e mais 800 da medicação, a soma disso vai dar mais, porque é introduzidos, 2.320 ml, tá? Ok. Bora para somar todos os eliminados. Os 200 do dreno, eu repito aqui embaixo no total, e da diurese todinha, ele urinou em 24 horas, 1.250, tá? De tudo que é eliminado foi 1.450, concorda? Então, o balanço hídrico desse paciente, pego, somo tudo que entra, mais tudo que elimina, a soma deu, somei o que entrou, menos a soma do que eliminou, vai ficar mais, porque o sinal do maior diminui mais 870, beleza? Esse paciente, agora eu quero aí, galera do YouTube, esse paciente tem 60 quilos. Esse balanço hídrico deu sem eu contar as perdas insensíveis. Mas eu quero que vocês calculem a perda insensível desse paciente, tá? Que está entubado por algum motivo ou não. Eu quero que calcule a perda insensível e diminua desse valor para ver o balanço hídrico real desse paciente. Ele tem 60 quilos. Qual é o cálculo, gente? Peso do paciente vezes 0,5 vezes 24 horas, que o balanço que eu fiz foi 24 horas. Qual é a perda insensível desse paciente, gente? 960. Não, meu cálculo deu 720. Por quanto que tu multiplicou? Não é 80 o peso do paciente? Qual foi o peso que eu falei? Não foi 60? 60. Ah, tá, desculpa. Menos, porque há perdas insensíveis. Menos, tá? Então, o balanço hídrico normal que faz em toda a UTI é isso. Eu somei os líquidos introduzidos, que deu mais 2.320. Somei os eliminados, que fez 1.450 e diminuí. Por que vai ser mais aqui no balanço hídrico, no BH? Por que vai ser mais? Porque o número de líquido introduzido é maior do que o número de líquido eliminado, beleza? Então, ficou no paciente mais 870 ml. Só que eu quero fazer o balanço hídrico moral. Eu vou levar em consideração as perdas insensíveis desse paciente. E como é que a gente calcula as perdas insensíveis desse paciente? A gente pega o peso do paciente, que é 60 quilos, a gente multiplica por uma constante, que é 0,5, e multiplica do número de horas que eu quero, que vai ser 24, tá bom? Esse valor vai dar 720, concorda aí? Isso. Então, eu vou Certo, pegar professor. o balanço que eu achei e vou diminuir 720. Vou tirar as perdas insensíveis do paciente. Então, o balanço real desse paciente vai ser quanto, gente? 120. Mais 150. Então, realmente, Oh, desculpa, ficou 150. nesse paciente 150 ml após 24 horas. Para que o balanço hídrico desse é bom? Por exemplo, para um paciente, um renal instável. Para esse paciente de CC é bom. Não é excelente. O ideal é que fosse um balanço negativo, que ele tivesse perdido, ele não está hipertenso. Né? O ideal é que fosse um balanço negativo. Mas o fato dele não ter ganhado já é bom. É um balanço neutro. Vocês entenderam, gente? Balanço hídrico? Deu para entender aí, galera? Sim, perfeito. 70. Por quê? Porque lembra que eu fui fazendo aquele cálculo aqui? Eu continuei fazendo até o final. Aí deu, olha aqui. Quando foi aqui 230, a gente parou, né? Se a gente for pegar esse, somar aqui, vai dar mais 490. Aí eu venho mais 490, mais 40 e tal, vai dar mais 550. Aí eu venho mais 40, mais 100, vai dar mais 710. Aí que dá a mesma coisa, se eu somar eles tudinho, vai dar 710.
Aí eu pego 710, vou de novo. Vou, vai dar mais 870. Que se eu pegar esse, mais esse total, somando todos esses aqui, diminuídos de todos, vai dar mais 870. É porque eu coloquei aqui do lado a forma que a Santa Casa faz, tá? Que vai e volta até o final. Porque eu queria ensinar a forma difícil e a forma fácil, que é só somar aqui embaixo tudo que entra, ó. Eu somei 480, mais 240, mais 800, mais 800, deu mais 2.320. E peguei tudo que foi eliminado, deu menos 1.450. Aí eu vou fazer esse cálculozinho, vai dar mais 870, tá? Se eu calcular as perdas excessivas do paciente com 60 quilos, que vai ser 720 ml, eu ainda vou diminuir aqui, aí vai dar um outro balanço. Mas aqui, esse mais 870, ele é o balanço hídrico sem levar em consideração as perdas excessivas, tá? Tu entendeu por que chegou 870 aqui agora, ou não? Oi? Tá, mas olha só, como é seu nome? Ingrid, presta atenção. Vem comigo, vai na tua calculadora, tá? Que eu vou fingir que eu calculo aqui, porque eu já calculei isso da minha tarde. Ontem eu não tinha feito isso. Foi muito difícil ensinar a galera do YouTube. Vocês estavam vendo e fazendo, e eles estavam perdidos. Eu digo, pois eu vou jogar para ir ao mesmo tempo ensinando a galera que está e os meninos estarem vendo o que está sendo feito. Aí eu acho que ficou mais fácil a didática agora. Fiz hoje à tarde isso aqui. Então, olha só. Somei tudinho aqui, eu somo os introduzidos e já diminuo dos eliminados e dá aqui o balancinho do total, tá bom? Esse balanço, como sobrou... Entendeu? Beleza, então pronto. Galera, vocês entenderam? Galera? Oi. Oi, professora. Não, me deixe só. Mas quando? Tá. Então, gente, balanço hídrico é isso. E para que serve o balanço hídrico, gente? Serve para a gente já viu que o equilíbrio hídrico de um paciente crítico é muito importante para não piorar a patologia dele, para ajudar a melhorar. Um paciente de CC é importantíssimo que ele feche o balanço negativo. Porque se ele tem um coração que não bate direito e que se tem uma sobrecarga hídrica, ele fica dispneico, é importante ele urinar, sair mais líquido do que entra, porque o coração vai trabalhar com menos líquido. Um paciente, por exemplo, desidratado, é importante ele fechar um balanço desidratado. Internou com uma desidratação severa. É importante ele fechar um balanço positivo ou negativo após 24 horas? Positivo. Preciso meter mais líquido nele do que elimina para no final de 24 horas o que ficar for maior do que o que saiu, para reidratar o paciente. Um paciente renal, se ele estiver instável, com edema agudo de pulmão, é importante que ele feche negativo. Mas se ele estiver estável, é importante que ele feche neutro, tipo aqui. Tá bom? Um balanço neutro, tá? Quando a gente leva... Então, o que eu queria? Que vocês entendessem que o que vão cobrar de vocês em concursos é a soma dos líquidos introduzidos menos a soma dos líquidos eliminados, mas que vocês entendam, se vocês forem fazer uma seleção de uma prova de UTI, se eles falarem em perdas excessivas, vocês vão diminuir as perdas excessivas e saibam calcular. Tá bom? Porque às vezes eles colocam, levando em conta as perdas excessivas, tem que saber fazer o cálculo. Isso é uma fórmula padronizada. Tá? Dúvidas, dívidas? Eu não sei se eu levo para frente. Tem mais uns 15 slides. O que é que vocês acham? Dois, Sim. Porque 2 ml fica... Não entra 102, 100. Só o valor da rediluição. Não entra. Aliás, nós não colocamos... Não arredonda, porque normalmente na UTI, acabaria arredondando 2 ml para 100, entendeu? 102 para 100. Seria mais ou menos isso. Na realidade, a gente avalia a reconstituição final 102, aí a gente coloca 100. Tá? Não seria arredondar, mas, por exemplo, o que é que a gente não joga no balanço hídrico? Se eu fizer uma dipirona, 20 ml,
Ah, mas entrou o Nipri de 20 ml, mas ele é contínuo. No final de 24 horas, o volume que vai ser introduzido de Nipri é 240. Mas se eu fizer uma dipirona, eu estava com uma dor de cabeça, o paciente estava com febre e a médica pediu fazer uma dipirona, 20 ml, isso não entra no balanço hídrico. Um valor solto de menos de 50 não entra no balanço hídrico, tá? Porque se você for ver a água endógena e as perdas excessivas que não são levadas em consideração, acaba balanceando com essas... Tá aqui. É porque eu coloquei só alguns valores. Mas quando tudo que ele entrar no paciente, ele bebeu um copo de água, tu vai anotar no balanço hídrico do paciente, tudo, tá? É que via oral eu coloquei só esses 4 copos de suco para ficar mais fácil para gente aprender, tá? Mas lógico vai entrar muito mais. Ah, tomou um copo de sopa, vai. Um copo de vitaminada, vai. Tomou um copo de água para beber um comprimidinho, entra, tudo entra, gente. Tem que quantificar tudo, tá? Galera, eu posso continuar, são 9h30, né? 9h20. A gente pode continuar, mas isso depende. Ontem, por exemplo, eu parei porque eu vi que era hora de parar. Mas eu ainda tenho para esta aula de hoje 15 slides. Porque eu quero saber de vocês. Deu para compreender a aula de hoje? Deu? Não. Um dia desse eu encontrei, não sei com quem foi, acho que foi da NB. Cara, eu fui pegar o Pedreira Lomas ali. Eu dei uma corrida porque ia 3 alunos, eu disse que tem que pegar aqueles alunos. Varei, mano, porque vinha o cara de moto, eu digo, é agora. Varei, eu fiquei bem atrás dos 3 alunos, parecia que era da turma. Varei pra lá. É perigoso mesmo. Essa andadinha aí perto desse... Acabando de examais até chegar na academia, mano, parece que é 10 horas. Então, gente, por hoje, como foi uma gama de conhecimentos, graças a Deus, com sucesso, por hoje é só, tá?